Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa Pública. No programa de hoje, um tema que merece muito a sua atenção aí de casa, é dependência química. E para poder falar mais sobre esse assunto muito importante, eu converso com o doutor Jorge Jaber. Doutor, muito obrigado aqui por nos atender. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer colaborar. Doutor, para a gente começar, o que é dependência química? Dependência química é uma doença que se insere no capítulo dos transtornos no uso de substâncias químicas. Então, um desses transtornos é a dependência química. E é muito importante chamar a atenção que é uma doença, porque com muita frequência as pessoas acreditam que quem está sofrendo deste tipo de problema é uma pessoa com defeito de caráter. É uma pessoa com problemas de ordem moral. E que isso não é verdade. O fato de uma pessoa começar o uso de substâncias químicas está ligado a uma pressão social grande, ou seja, a um sistema de obtenção de lucro que tenta forçar a população a usar drogas para que haja lucro para os seus produtores e vendedores. E isso leva a pessoa jovem ainda a experimentar. Num determinado momento, ela adquire a doença e não tem mais recuperação por conta própria. Ela precisa se tratar. Quais são as causas dessa doença? É interessante, porque, de maneira geral, todos nós, seres vivos, e principalmente os humanos, somos dependentes. Dependentes de oxigênio, dependente de água. Então, é natural que nós tenhamos uma certa voracidade em consumir substâncias para nos alimentar, para nos hidratar, para que nós consigamos respirar. E quando a pessoa experimenta uma substância química, outra, que pode vir a lhe causar problemas sérios, ela também pode desenvolver essa compulsão que ela tem em relação ao oxigênio, em relação à água, em relação à alimentação, também terá em relação a uma droga. Talvez tenha até em maior intensidade. E isso determina o descontrole mental e comportamental no indivíduo. Quais são os sintomas mais comuns? De maneira quase que absoluta, um descuido pessoal. Veja bem, nós estamos aqui, nesse momento, nos cuidamos. Nos arrumamos, tomamos um banho, procuramos usar um desodorante, não é? Quem tem um cabelo grande procura pentear, tá certo? Então, quando a pessoa começa a se descuidar com o seu asseio pessoal, com a sua alimentação, com o seu hábito de dormir, com as suas atividades diárias, que ele mesmo, a pessoa mesma, aliás, tem desejo de fazer, mas que acaba não conseguindo, como estudar, praticar um esporte, como namorar, se divertir, essa pessoa está começando a perder a capacidade de viver saudavelmente. Com muita frequência, atualmente, isso está ligado ao uso indevido de substâncias químicas. Doutor, como que uma família consegue perceber que um familiar dele se tornou um dependente químico? É mais ou menos como uma família deve cuidar da televisão. A família não sabe se a televisão vai dar um defeito, se ela tem algum engenho ali que está funcionando mal, algum fio, algum componente da televisão. Mas ela deve ficar atenta. Quando começa a aparecer um pouquinho de alteração na imagem ou no som, a família logo se conscientiza que tem que procurar. Peraí, vamos ligar para o técnico, vamos ligar para o fornecedor de televisão, vamos saber o que está acontecendo, perguntar a um vizinho se está acontecendo com ele também. Então a família já tem uma cultura maior de como manter uma televisão funcionando do que como cuidar do seu parente que está tendo problema de droga. Então vamos dizer à família agora que ao menor sinal
de alteração comportamental nos cuidados pessoais, na alimentação, no sono, na irritabilidade, nos interesses alternativos como lazer, a família deve procurar ajuda. Como a família deve lidar com essa situação? A forma mais importante é manter o diálogo. Porque quando nós queremos bem a alguém e esse alguém está se destruindo, nós ficamos com raiva. E nós tendemos a brigar com a pessoa. Nós tendemos a exigir daquela pessoa que aceite a nossa opinião. E isso faz com que haja um rompimento da relação familiar. Então o familiar tem que procurar ajuda para que ele próprio fique treinado a não cair na armadilha da doença, a não se contagiar com o descontrole no uso da droga. O paciente se descontrola no uso, o familiar se descontrola com o paciente. Doutor, essa doença, dependência química, ela tem cura? No momento, não tem cura, porém, tem recuperação. E para muitas pessoas, a recuperação do transtorno no uso de substâncias químicas, na dependência química, pode ser a abertura de uma vida muito melhor. Porque quando a pessoa se conscientiza que tem um problema e trata, ela cai num ditado de cerca de 800 anos antes de Cristo, que dizia o seguinte: se você tem uma doença, trate bem dela e você terá uma vida longa. Então, quando a pessoa descobre que não deve mais usar qualquer substância, ela pelo menos tira uma quantidade de venenos da sua vida. Porque as drogas, no fundo, envenenam. Elas podem até matar envenenando. No próximo bloco tem mais conversa pública falando sobre dependência química. Voltamos já.